O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia deste sexto domingo da Páscoa nos situa numa quinta-feira à noite, é a ceia do Senhor. Então é aquela última ceia em que Jesus reúne os discípulos, e ali nós vimos que no texto que nós escutamos nessa manhã, ele chama os discípulos de amigos. Jesus tem em mente tudo o que vai acontecer nesta noite de quinta-feira, a sexta-feira santa. Ele sabe que será traído, ele sabe que daqui a pouco, posteriormente, ele vai caminhar ali na região do Monte das Oliveiras, bem ali na parte mais baixa do Monte das Oliveiras tem um lugar chamado Getsêmani, e ali no Getsêmani, que significa lagar do azeite, que é uma espécie de prensa, onde se colocam as olivas, as azeitonas, e ali elas são prensadas, ou seja, passam por sofrimento, são amassadas ali, para produzir o mais puro azeite. Jesus vai para esse ambiente, e neste ambiente, Jesus viverá o mesmo processo da oliva. Também é nesse mesmo ambiente que Jesus vai suar sangue, vai pedir para 3 discípulos, aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João, que vigiam ali com ele por alguns instantes, mas eles não conseguirão, serão vencidos pelo sono. Depois será preso, e a maioria dos discípulos o abandonarão naquele momento. Sairão correndo, assustados de medo. Esse é o contexto dessa noite, e isso é o que Jesus tem em mente, é o que ele tem na cabeça enquanto conversa com os discípulos. E o que é que nós percebemos nas palavras de Jesus? Muito mais do que se preocupar com todo esse sofrimento que ele viverá, porque ele sabe que faz parte de um projeto de salvação de Deus, não só para ele, mas para toda a humanidade, para todos nós. Hoje, Jesus, ele está preocupado com os discípulos.
O que será deles quando o mestre ele for tirado? E ali Jesus passa alguns ensinamentos. Esse é o contexto. Vocês vão recordar que no domingo passado, Jesus utilizou algumas analogias. Ele dizia para os discípulos que ele era a videira verdadeira. Eu sou a videira. O Pai é o agricultor. Consequentemente, os discípulos, os ramos. Nós, os ramos. E no domingo passado nós aprendemos que o ramo ele só vai produzir frutos se ele permanecer na videira. É permanecendo na videira que o ramo produz fruto. Aquele que não permanece na videira cai, seca. O Pai, que é o agricultor, vem e recolhe aqueles ramos que se desclassificaram, que se desprenderam da videira. Não é a videira que arranca o ramo, é o ramo que não permaneceu. Então essa palavra permanência é uma palavra forte para essa liturgia deste domingo. Permanência, permanecer em Deus. Só permanece quem ama, como nós vamos ver depois na segunda leitura da carta de São João, um pouquinho mais posterior. Mas quem ama permanece, quem ama cuida, quem ama tem atenção, quem ama está presente nos momentos de alegria, mas quem ama está presente também nos momentos de sofrimento. Família, não é assim? O casal, não é assim? Promete no altar, mas depois, se um dos dois tem uma enfermidade, fica ali de cama, precisa de cuidado, quem ama permanece cuidando. Quem não ama, abandona. Quem não ama, foge. Quem não ama, arruma desculpas para abandonar, para deixar sozinho. Mas essa não é a dinâmica do amor. Essa não é a dinâmica ensinada por Jesus no Evangelho de hoje. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Produzir frutos. O ramo que é vinculado à videira precisa produzir os mesmos frutos, né? Os discípulos precisam produzir os mesmos frutos do Mestre. E Jesus tem tanta preocupação com os discípulos, com o que vai acontecer depois, que ele precisa recordar os principais pontos do seu ensinamento, de tudo que ele ensinou, de tudo que eles viveram juntos ali enquanto Jesus anunciava o reino dos céus ali naquela região. Agora ele ensina os discípulos, mas ao mesmo tempo ele sabe que uma vez que a oliva será prensada, produzirá o mais belo e o mais delicioso dos azeites e que se expandirá futuramente por todo o globo terrestre, né? Não só na Terra Santa, mas alcançará também todos os povos. Isso Jesus tem em mente enquanto conversa com os discípulos. Como meu Pai me amou, ele diz, assim também eu vos amei. Diz no passado, é uma despedida essa última ceia. E eu penso que os discípulos percebem isso e entram também neste clima. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vejam aqui os mandamentos também. Quem ama permanece, quem ama segue os mandamentos, quem ama procura uma vida em Deus, quem ama procura uma vida de santidade, não para aparecer, não porque é importante demais, não porque eu sou importante, mas porque eu sei que sou amado por Deus, Ele me ama e eu devo amá-lo também. Amamos porque Ele nos amou primeiro, daqui a pouco também na segunda leitura nós veremos esta afirmação. Então, a preocupação de Jesus com os discípulos é uma preocupação com a nossa vivência também neste mundo. Então, aprendamos a acolher as palavras de Jesus para permanecer. Procuremos viver os mandamentos, viver uma vida de santidade, escutar a palavra de Deus que nos direciona e que nos aponta o caminho. Hoje nós não estamos numa ceia de despedida, é a Santa Missa. Mas dentro da Santa Missa, nós devemos renovar o sentido da pertença. A quem você pertence? Você pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. E é por isso que nós queremos
escutar e vivenciar e obedecer todas as direções dadas por Jesus nesta manhã. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta é a verdadeira referência do amor que nós devemos ter ao próximo. Quantas vezes nós, a partir dos evangelhos também, dizemos que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas quem somos nós, né? Para sermos referência para o amor ao próximo. Você nem se ama direito, nem se cuida, às vezes peca, faz coisas erradas. E como que vai ser referência de amor? A verdadeira referência para o amor ao próximo nós encontramos aqui no Evangelho de João, e é essa referência: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o salto de qualidade. O salto de qualidade é amar como Jesus ama, não amar como você ama, ou não amar como eu amo, né? É limitado demais. Mas como Jesus amou, é só olhar os evangelhos ali. Como Jesus amou os discípulos, se oferecendo, se sacrificando, ensinando, falando a verdade. Quem ama diz a verdade, quem ama corrige. Quem ama diz o que não está certo, diz o que precisa ser diferente, diz o que precisa ser mudado. Aprendamos essa realidade de Jesus a partir deste evangelho que nós escutamos, e começamos pelo evangelho, porque agora nós vamos dar um salto para os Atos dos Apóstolos. Pós todas essas experiências, agora nós vimos a experiência de Pedro aqui na primeira leitura. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos. Qual é o contexto da primeira leitura de hoje? Tem ali uma controvérsia, porque alguns cristãos de origem judaica estão ficando irritados porque veem que Pedro entra na casa de pagão também. E para o judeu entrar na casa de pagão é ficar impuro. Como que ele entra na casa dos pagãos? E o texto de hoje, desta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, após uma iniciativa da graça de Deus em relação a Cornélio, Deus aparece a Cornélio também, e ele vai apontando e dizendo, e Pedro relata isso aqui enquanto conversa com os discípulos, e também demonstra no momento em que ele fala para uma assembleia, que não é uma assembleia de cristãos de origem judaica, e no momento, enquanto Pedro falava e ele estava dentro dessa discussão, querendo entender este avanço que estava dando para dizer que o Espírito Santo não é apenas para aqueles de origem judaica, mas para todo o povo de Deus. Enquanto Pedro estava ali nessa experiência, nesses relatos, que diz: os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. Então, Deus manifesta a sua glória no meio daquele povo pagão para convencer aqueles que estavam de coração endurecido até então. Tanto que eles ficaram admirados. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra. Agora, vocês estão aqui neste santuário, vocês escutam a palavra. Essa palavra tem o poder de gerar a mesma experiência, que é o batismo no Espírito Santo. Essa palavra que é anunciada, a palavra divina que nós escutamos nesta liturgia, realiza a efusão do Espírito Santo nos corações. É a força da palavra. É a força da palavra que movimenta o coração. É a força da palavra que movimenta os sentimentos. Não é a força da voz. Não é a força do tom de voz. Mas é a força da palavra, que é uma palavra divina. Que é uma palavra que vem do alto. No início dessa Santa Missa, nós rezávamos e pedíamos aquela experiência dos discípulos de Emaús. Não sei se vocês se recordam, Jesus aparece para aqueles 2 discípulos que caminhavam desanimados, porque Jesus tinha morrido, tinha prometido a ressurreição, mas nada tinha acontecido ainda. Jesus aparece no meio deles e vai caminhando. E caminha e eles não reconhecem Jesus. Num determinado ponto, Jesus fala sobre as Escrituras, revela as Escrituras. Então começa lá desde o Antigo Testamento e vem
explicando para eles, até chegar ali no momento da encarnação, daquele que deveria vir, e eles ficam atentos à palavra que Jesus está anunciando. Em um determinado momento da caminhada, Jesus, ali tem um momento em que eles param, que eles até dizem, fica conosco, né, que já é tarde e tal, tem uma refeição. E no momento que eles partem do partir o pão, Jesus desaparece. Nesse momento eles o reconhecem. Então esse é o momento que nós vamos viver posteriormente, que é o momento da Eucaristia. Que o Senhor nos conceda a graça também de reconhecermos Jesus na Eucaristia. Ele não precisava mais ficar ali presente, naquela aparência com a qual ele apareceu, porque agora eles tinham a Eucaristia, o sacramento que nós procuramos todo domingo ali. Nós temos, ao partir do pão, nós reconhecemos Jesus. Mas eu quero falar desse texto por conta do que aconteceu a partir do que eles disseram depois. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Não ardia o nosso coração? Então essa graça que o Senhor realize em nós também. Que Ele faça o nosso coração arder a partir do anúncio da palavra, a partir das Escrituras. A mesma experiência da primeira leitura. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra divina. Não a voz de um homem que fala agora, Padre Edson. Não é a voz de um Padre Edson, mas é a palavra divina. Só é esta que tem o poder de transformação, é essa que realiza a novidade em nossa vida. E toda essa novidade, tudo aquilo que nós tocamos a partir daquela despedida de Jesus na última ceia, todos os ensinamentos que Ele deu para os discípulos, a quem Ele chama de amigos, Jesus Ele nos chama de amigos. E qual que é uma característica mais profunda da amizade? Quem tem amigos não quer ficar longe, né, desses amigos. Então, geralmente, quando você vê ali os amigos, eles estão sempre ali perto, está sempre próximo. E a experiência da amizade, proximidade com Deus que nós devemos manter é a experiência da oração. Quem é amigo de Deus reza. Quem é amigo de Deus procura estar próximo. Quem é amigo de Deus procura a comunhão. E é assim que Jesus nos chama. Não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. E pela característica principal da amizade, que é a proximidade, isso também nós pedimos ao Senhor nesta Eucaristia. Então Ele ensinou isso para seus amigos e depois vimos na experiência de São Pedro que o Espírito Santo vem sobre nós pela força da palavra divina, mas temos alguns ensinamentos ainda da primeira carta de São João. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então eu peço, sobretudo ao Ministério de Música, talvez o rapaz do violão, que nos ajude nesta oração ao final desta homilia. Não consiste o amor, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Porque nos ama, tanto assim nos livra de todos os pecados e nos convida à comunhão. E é esta comunhão, Senhor, que nós pedimos ao final desta homilia, em que fomos convencidos de que a Tua palavra nos alcança. Convido você a rezar também, juntamente com o Padre que reza agora a Deus, agradecendo. Eu agradeço, Senhor, por essa iniciativa de amor, por essa iniciativa da Sua graça. Eu agradeço porque o Senhor nos chama de amigos, não nos chama de servos, mas sobretudo porque o Espírito Santo é para todos nós. Mas o Espírito Santo não é como um prêmio, não é só um prêmio. A terceira pessoa da Trindade vem sobre nós para mudar as nossas vidas, para gerar conversão. Então peça isso ao Senhor. Converta, Senhor, o meu coração. Ensina-me, Senhor, a amar a Sua palavra. Faz, Senhor, meu coração arder
de amor pela Tua presença. Faça que eu viva como um amigo de Deus, uma amiga de Deus neste mundo, para fazer a vontade dEle, para permanecer próximo, para permanecer em Deus. Dai-nos, Senhor, a graça da permanência, porque é permanecendo em Ti que seremos restaurados, é permanecendo em Ti que seremos transformados. Então, nesse canto também permita que o Senhor te conduza, permita que o Senhor cele tudo o que nós vivemos e escutamos nessa homilia.